Salve galera, aqui quem fala é o Samu Santos e a gente está aqui para mais um vídeo do canal Blog do Samu Santos. E no vídeo de hoje, mais um Mano a Mano do Samu. E no Mano a Mano de hoje, o Brasil de 2022 comandado pelo Tite contra o Brasil pentacampeão em 2002 comandado pelo Filipão. Vem com a gente! Blog do Samu Santos. Bom, no primeiro duelo do Mano a Mano de hoje a gente tem frente a frente o Marcos pelo Brasil de 2002 e o Alisson pelo Brasil de 2022. Bom, aqui não tem muito o que dizer, né? Marcos, o grande ídolo do Palmeiras, talvez um dos melhores jogadores dessa seleção de 2002, com grandes defesas na final e durante toda a campanha da equipe na Copa de 2002. E o Alisson, ele é muito questionado até hoje, mesmo tendo sido titular na última Copa, sendo uma pessoa de confiança do Tite, ele é muito questionado pelos brasileiros, que pedem até talvez o Everton como titular, o Ederson como titular. Então aqui a gente fica com o Marcos, da seleção de 2002. Bom, o próximo duelo na lateral direita é entre Cafu, da seleção brasileira de 2002, e o atual, a gente coloca ali do Tite, que a gente acha que vai ser titular na Copa de 2022 pelo Tite, o Danilo. Bom, aqui não tem muito o que dizer também, né? O Cafu, ele participa da Copa de 98, da Copa de 2002, da Copa de 2006, várias Copas no currículo e também peça fundamental, peça muito importante na equipe do Filipão em 2002. Ele era o capitão, liderava a equipe, foi ele que levantou a taça. E o Danilo, ele ainda disputa vaga com o Daniel Alves. Para você ter uma noção de como a posição do Danilo ainda está em aberta, ninguém tem muita confiança nele, nem o próprio Tite, que o Tite resolveu convocar, dar outra chance para o Daniel Alves, já experiente, já com a idade bem avançada, por falta de opção ali na lateral direita. Então aqui entre Danilo e Cafu, a gente fica com o Cafu. Bom, agora a gente vai para o miolo de zaga, lembrando que o Brasil de 2002 jogava com 3 zagueiros, mas aqui a gente vai comparar 2 zagueiros com os 2 zagueiros atuais da seleção brasileira. Então o primeiro duelo da zaga é entre Lúcio e Thiago Silva. Bom, o Lúcio, ele foi peça importante, um zagueirão que comandava o sistema defensivo ali da seleção brasileira de 2002, e em contrapartida o Thiago Silva. O Thiago Silva, sim, ele teve grandes passagens em clubes europeus, ele é titular fundamental do Tite, mas ele comete algumas falhas, ele deixa a desejar em alguns pontos, como tem uma falha boba de não poder participar da semifinal de 2014 contra a Alemanha, cometer algumas falhas individuais muito bobas e às vezes exagerar no preciosismo, coisa que o Lúcio não fazia. O Lúcio era curto e seco, como o papel de um bom zagueiro. Então aqui a gente fica assim com o Lúcio. Bom, o próximo duelo da zaga é entre Roque Júnior e Marquinhos. Marquinhos disputa atualmente para ser o melhor zagueiro do planeta. E o Roque Júnior era um grande parceiro do Lúcio na zaga em 2002. Mas aqui o futebol evoluiu muito e o Marquinhos, disputando para ser o melhor zagueiro do planeta, ele ganha essa disputa com o Roque Júnior. Então aqui a gente escolhe o Marquinhos por ser mais completo, ter uma boa saída de bola, ter um bom desarme, uma boa marcação. Aqui a gente fica com o Marquinhos. Bom, na lateral esquerda a gente tem um duelo entre Roberto Carlos de 2002 e o Samu acredita que o lateral titular da Copa vai ser o Alexandro. A vaga ainda está muito aberta, Alexandro, Alex Telles, Renan Lodge, Guilherme Arana, mas por toda a campanha até aqui, o Samu acredita que o Alexandre vai ser o titular na Copa de 2002. E aí, comparando Alexandre e Roberto Carlos, não tem muito o que comparar, né? O Roberto Carlos também participou de diversas Copas, talvez o melhor lateral da história da seleção brasileira, contando lateral direita e lateral esquerda, uma grande carreira no futebol e peça muito importante na seleção de 2002. Então aqui a gente fica assim com o Roberto Carlos. Bom, partindo para a meiuca, como eu falei para vocês, o Brasil jogava com 3 zagueiros em 2002 e esse terceiro zagueiro era o Edmilson, e a gente vai fazer uma adaptação aqui e comparar ele com o Casemiro. E nessa vai dar melhor para o Brasil de 2018, para o Brasil de 2018 não, para o Brasil de 2022, que é o Brasil atual do Tite, porque o Casemiro é o melhor volante do planeta.
Ele vem numa estabilidade talvez nunca vista no Real Madrid na posição dele. Ninguém consegue tomar a posição dele no Real. Ele foi peça importante em 3 Champions Leagues do Real, fazendo meio campo junto com o Modric e o Kroos. Na seleção brasileira, o Fabinho ali, ele é reserva, mas não chega nem perto de tomar a vaga, de tão grande a confiança do Tite no Casemiro. Inúmeros jogos pela seleção brasileira, já foi titular na última Copa, vai ser titular, vai comandar a meiuca ali na vaga de volante na seleção em 2022. E juntando o conjunto todo da obra, o Casemiro ganha do Edmilson, então aqui a gente escolhe o Casemiro. O próximo duelo na meiuca é entre Fred e Gilberto Silva. O Gilberto Silva, peça fundamental no meio-campo do Felipão em 2022, e o Fred ainda gerando diversas desconfianças da torcida brasileira, apesar de ser uma peça de confiança do Tite. Ele é muito questionado, o Tite, por que do Fred? Por que o Fred é titular? Por que outros jogadores não jogam na posição do Fred? Por que não usar outro volante? Por que não usar outro meio-campo? Então aqui o Gilberto Silva ele foi peça muito importante no meio-campo, dando total segurança para a zaga brasileira. Então aqui a gente escolhe sim o Gilberto Silva. O próximo duelo do mano a mano de hoje é entre Coutinho e Kleberson. Bom, aqui primeiro falando do Coutinho, tudo indica, o Samu acredita, que o Tite voltou a convocar o Coutinho para o Coutinho ser esse cara da armação da seleção brasileira na Copa de 2022. Então o Tite vai trabalhar o Coutinho para ele ser o titular na Copa. Acredita o Samu aqui. E aí, comparando Coutinho e Kleberson, o Samu vai ficar com o Coutinho porque o Kleberson ele ganhou a posição de titular nos últimos momentos para a Copa começar e também durante os jogos da Copa. Então aqui a gente vai escolher o Coutinho por ele já ter feito uma grande Copa em 2018, ter a confiança do Tite e ter tudo para ser o titular e para aproveitar muito bem essa oportunidade de ser o dono do meio-campo brasileiro na Copa de 2022. Então por isso a gente escolhe aqui o Coutinho. Bom, o próximo duelo, talvez o maior duelo do mano a mano de hoje, é entre Neymar e Ronaldinho Gaúcho. Aqui é muito lado pessoal do Samu que vai entrar em jogo, porque pro Samu o Neymar é o melhor jogador da história do Brasil no futebol. Sim, o Neymar é melhor do que o Pelé. O Neymar ele não é maior do que o Pelé, porque para ser maior do que o Pelé você tem que ganhar 3 taças de Copa do Mundo. O Neymar não ganhou nenhuma. Agora, se tiver um para o ímpar e perguntar para o Samu venceu para o ímpar e tem ali livre para ser escolhido Neymar ou Pelé, o Samu escolhe o Neymar. Então aqui, se o Neymar ele é o melhor jogador do Brasil da história, ele ganha do Ronaldinho também nesse duelo. Então aqui o Samu fica com o Neymar. O próximo duelo do mano a mano de hoje é entre Ronaldo e Gabriel Jesus. Aí fica difícil pro Jesus, né? O Jesus ele foi taxado de volante, de cone em 2018. Tá certo muito por causa da influência do Tite de fazer ele ficar voltando para marcar toda hora, para deixar o Neymar mais solto, para o Neymar atacar mais. Mas enfim, não pode um atacante passar uma Copa do Mundo todo sem fazer gol, ainda mais um atacante, o 9 da seleção brasileira. E o Ronaldo ele simplesmente fez 2 gols na final da Copa de 2022. Então aqui a gente fica, claro, com o Ronaldo. E o último duelo do mano a mano de hoje é entre Rivaldo do lado da seleção brasileira de 2022 e aqui ainda tem uma dúvida pairando nessa posição pela atual seleção, talvez um Paquetá, talvez um Vinícius Júnior, talvez um Rafinha do Leeds, mas assim, o Rivaldo ele foi peça muito importante na Copa de 2022, a gente toma como base a final, ele dá o chute que dá o rebote para o Ronaldo fazer o primeiro gol, e ele dá o corta-luz pro Ronaldo, que a bola sobra pro Ronaldo fazer o segundo gol na final contra a Alemanha em 2022. Então ali, se for Paquetá, se for Vinícius Júnior, se for Rafinha, quem for, o Rivaldo vence esse duelo. Por isso aqui a gente fica com o Rivaldo. E o último duelo do mano a mano de hoje é entre o Felipão, técnico da seleção de 2002, e o Tite, técnico da seleção de 2022. Bom, aqui a gente comparando as duas carreiras, ambos têm grandes títulos na carreira.
Mas aqui, como a gente está falando de seleção brasileira, de treinadores de seleção brasileira, aqui a gente vai ficar com o Filipão, porque o Filipão ele tem uma Copa do Mundo no currículo, que é a Copa do Mundo de 2022. Quem sabe a gente fazendo um mano a mano, atualizando esse mano a mano lá em 2023, o Tite conquistando o Hexa, a gente tem um outro resultado nesse duelo. Mas o resultado de hoje é que o Filipão vence esse duelo. Então, resumindo o mano a mano de hoje, a gente tem aqui um 8-4 para a seleção brasileira de 2022. Será que o Brasil conquistando o Hexa esse ano, esse mano a mano teria um resultado diferente lá em 2023? Fica aqui a dúvida do ar. Você discorda de algum resultado dos duelos de hoje? Deixa o seu comentário aqui embaixo. Pode concordar comigo, discordar de mim também. Mas deixa o seu like, deixa o seu comentário, compartilha com seus amigos que gostam de futebol, porque esse ano é ano de Copa, meu amigo. O Samu vai ficando por aqui. Segue a gente nas redes sociais aqui que tá aparecendo no Insta, no Facebook. E até a próxima!